de todo governais com firmeza e suavidade. Vinde ensinar-nos o caminho da salvação. Deixa o orvalho do alto do céu e as nuvens chovam o justo. Abra-se a terra e germine o Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Sejam bem-vindos, uma saudação para todos, aqui diretamente da nossa paróquia de Tervaçu, também para aqueles que estão na nossa companhia, particularmente no Canadá e ainda também noutras proveniências. Vamos aqui e agora dar conta também daquilo que a Palavra de Deus hoje nos interpela, e para que a possamos celebrar dignamente, reconheçamos as nossas faltas, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de nós, como acabamos de cantar, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Miqueias. Eis o que diz o Senhor: de ti, Belém Efratá, pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, aos dias mais antigos. Por isso, Deus os abandonará até à altura em que dará à luz aquela que há de ser mãe. Então voltará para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. Ele se levantará para apacentar o seu rebanho, pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz. Palavra do Senhor.
e seremos salvos. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Pastor de Israel, escutai, vós que estáis sentado sobre querubins, aparecei. Despertai o vosso poder e vinde em nosso auxílio. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Deus dos exércitos, vinde de novo. Olhai dos céus e vede, visitai esta vinha. Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, o rebento que fortalecestes para nós. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o filho do homem que para vós criastes, e não mais nos apartaremos de vós. Fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo disse: não quiseste sacrifício nem oblações, mas formaste-me um corpo. Não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui. No livro sagrado está escrito a meu respeito: eu venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Primeiro disse: não quiseste sacrifício nem oblações, não te agradaram holocaustos nem imolações pelo pecado. E, no entanto, eles são oferecidos segundo a lei. Depois acrescenta: eis-me aqui. Eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. E é em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia.
do Senhor. Aleluia. Fazes em mim segundo a vossa palavra, segundo a vossa palavra. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora bem, então mais uma vez para todos as boas-vindas, também para aqueles que nos acompanham no Brasil, na Alemanha e também noutros locais mais perto de nós, a Albergaria, por exemplo, e também outros que em condições normais até estão aqui, mas que devido a problemas de saúde, como é o caso da Gracinda, por exemplo, que também nos está a ver em casa, porque também está debilitada em termos de saúde, e por isso, para todos eles, para os que não podem estar aqui, que nos acompanham deste jeito, para aqueles que estão mais longe e que também fazem da nossa paróquia, a paróquia virtual também deles, a paróquia real deles, e portanto, para todos eles, uma palavra de simpatia também para o Zé Pires, que está na Alemanha, e para aqueles que também, a Manabela, que está no Canadá, e pronto. Eu gostava de vos chamar a atenção destas leituras que tivemos ocasião de escutar, porque são leituras que, se por um lado têm dados históricos, por outro é uma catequese autêntica. E se calhar bastaria ler ou reler o Evangelho que eu acabei agora mesmo de proclamar para vós e para mim, para nós nos darmos conta exatamente disso mesmo. Aliás, a este propósito, o Marcelo Tiago chega mesmo a dizer: as leituras de hoje nos lembram que a proximidade do Natal nos chama ao serviço. As narrativas natalinas, como eles costumam designar aquilo a que nós chamamos natalícias,
as narrativas do Natal, do Evangelho, sempre falam em caminho e em caminhar. Maria põe-se a caminho até Isabel. José e Maria põem-se a caminho até Belém. Os pastores e os magos põem-se também a caminho. E depois ele chega mesmo a interpelar, dizendo: e nós queremos caminhar com Jesus até ele. E é engraçado, não vou dizer que ele esteve a ouvir-me aquilo que eu dizia precisamente ainda hoje em Espinhel, porque peguei também neste aspecto, mas de facto é bem verdade. Por isso é que eu digo que, se por um lado há aqui coisas que se podem levar literalmente à letra, tal e qual, há aqui outras coisas que têm de facto um duplo sentido e que nos interpelam na linha da catequese. Naqueles dias, e por isso é que eu dizia e volto a repetir, que às vezes é preferível reler e ler e reler com cuidado e sem pressa, para nos apercebermos de coisas que em condições normais não nos aperceberíamos. Naqueles dias Maria pôs-se a caminho, este tal pôr-se a caminho de que fala também aqui o Marcelo. Pôr-se a caminho não é a mesma coisa do que foi, porque a gente podia dizer, o autor podia dizer, naqueles dias Maria foi para a montanha visitar a prima e não sei o quê, mas não, nem se diz, pôs-se a pôr-se a caminho. Pôr-se a caminho é mais do que ir, é mais do que ir, significa um esforço que se faz no sentido de ir ao encontro de ir ao encontro. O Dom António Francisco, o nosso falecido bispo de Aveiro, que foi depois bispo do Porto, dizia muitas vezes: os pobres não podem esperar. E é exatamente isto, esta necessidade de se pôr ao caminho porque sentia que alguém precisava. Porque na prática, Maria, se a gente fosse levar isto à letra, Maria foi visitar a prima, mas a prima também poderia fazer o mesmo com Maria. E portanto, isto é só para dizer que não quer dizer que a Isabela, a não ir, que estivesse distraída ou coisa assim do jeito. Aqui o autor, ao frisar exatamente que Maria se pôs a caminho, quer frisar que Maria estava sintonizada. E depois, como eu dizia há pouco, este Evangelho está cheio de analogias, está cheio de paralelismos. Ou seja, por exemplo, quando Maria pôs-se a caminho, e vamos agora à parte histórica, pôr-se a caminho e a caminhar e a ir onde foi, não era assim para qualquer um, porque, ora bem, Nossa Senhora sai de Nazaré da Galileia, vai para as montanhas da Judeia, a uma distância de aproximadamente 100 km. E, portanto, vamos lá ver, naquela altura não estamos a falar propriamente de caminhos como os nossos, que apesar de não serem grande coisa, mas comparativamente com aquilo que a gente tem, ou com aquilo que a gente tinha quando éramos meninos e moços e moças, em que os caminhos eram carreiros, cheios de covas, não estavam alcatroados, estavam quando muito macadamizados e por aí fora e não sei o quê. E uma coisa é o caminho estar direitinho, todo com tapete e não sei o quê, e outra coisa é o caminho torto, o caminho de facto, para não falar nos assaltos. Aquela história do samaritano não foi uma história apenas inventada, aquilo deveria acontecer todos os dias e com uma grande, só que enquanto nós, isto também acontece connosco, às vezes aqui dos nossos lados, mas o que é certo é que uma coisa é assim, mas temos a GNR, temos a polícia, temos de facto sempre alguém que zela pelo bom ordenamento das coisas e por aí fora. Naquela altura, de facto, o que é que havia? Havia, de facto, os romanos, que ainda por cima estavam a dominar aquele país e por aí fora, e, portanto, a gente pode bem imaginar o que é que significava, naquele contexto, com estes condicionalismos, estar a caminhar aproximadamente 100 km a cavalo do burro. Porque era assim. Era assim que estamos a falar.
Não estamos a falar a 100 km a hora, nem a 200 km a hora para fazer 100 km. Era 100 km a passo de caranguejo, a passo de estar a olhar sempre para todos os lados, a ver se não havia perigo e por aí fora. E, portanto, independentemente de tudo isso, eu já estive, de facto, com um grupo, alguns dos quais estão aqui mesmo, já fui precisamente a esta cidadezinha da Ai-Karen, que fica exatamente nestas montanhas da Judeia, e de facto, mesmo até aqui, de propósito certamente, digo eu, eles colocam precisamente a igreja que evoca este acontecimento da casa de Zacarias, de Isabel, no cimo do... Quer dizer, uma pessoa chega lá com a língua fora, porque realmente é muito cansativo, e uma pessoa tem que andar devagar para caminhar até lá chegar. Ora bem, independentemente de todas estas coisas, há outras coisas mais importantes que nós somos convidados a perceber. Reparem que Maria pôs-se a caminho apressadamente, fazer o bem, mas fazer o bem depressa, porque os pobres não podem esperar, como diziam Dom António e Francisco. Pôs-se a caminho. Esta coisa de ir ao encontro é preciso pôr-se a caminho primeiro. É preciso perceber quem precisa e o que é que precisa. Porque às vezes para uns dar aquilo que eles querem que a gente dê pode não ser a melhor ajuda. E todos nós sabemos isso. Maria pôs-se a caminho, dirigiu-se apressadamente para a montanha, a tal cidadezinha que ficava nesta montanha, na cidadezinha que hoje se chama Ai-Karen, em direção a esta cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E agora reparem, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Shalom, foi a saudação que Maria fez a Isabel, é a saudação que ainda hoje qualquer judeu faz, Shalom. E o que é Shalom? Paz. Sobretudo paz. Paz, saúde, bem-estar, tudo bom. É uma palavra que significa muitas coisas. O bem-estar total. Shalom. E certamente que foi aquilo que Maria fez quando chegou lá. Shalom. E quando ela ouviu esta saudação, o menino que era João Batista, que estava na barriga da mãe, de Isabel, exultou de alegria. Bom, para a gente perceber porque é que se escreve isto desta maneira, não se esqueçam que no Antigo Testamento, quando a Arca da Aliança foi colocada na tenda do rei David, o rei David, basta ir ao Antigo Testamento e ver-se o que é que ele fez. Dançou de alegria diante da Arca dos Mandamentos. No Antigo Testamento. Agora, o Antigo Testamento tem outra arca. É a arca, assim como a Isabel era a arca do Antigo Testamento, que transportava o Antigo Testamento, representado em João Batista, Maria é a nova arca. É a nova arca da aliança que transporta dentro dela Jesus. E por isso é que o menino exultou de alegria com esta arca, que é Maria, que transporta a nova lei, que transporta o Novo Testamento. Ouçam, isto é uma coisa muito profunda, que podemos não estar a abarcar completamente, mas é só para dizer, e isto serve de exemplo, que estas coisas que aqui nos aparecem não podem ser levadas apenas como um simples relato histórico em que Maria sai de Nazaré e depois vai para Ai-Karen, lá na montanhas da Judeia e por aí fora. É muito mais do que isto. É um significado teológico importantíssimo. E quem escreve, que São Lucas, no fundo o que é que ele quer? Quer por um lado historiar, mas por outro lado quer catequizar. Por um lado, nós somos convidados, e há pouco o Marcelo dizia um bocado isto, quem quer ir ao encontro do outro, nós temos que transpor montanhas. E reparem como é que um duplo sentido do termo acaba por dar mais ênfase, acaba por dar mais sentido àquilo que nós estamos aqui a fazer.
Posto a caminho, dirigiu-se apressadamente para a montanha, entrou em casa de Zacarias, saudou Isabel, Shalom. Quando Isabel ouviu o Shalom de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou: bendita és tu entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Reparem como é que esta saudação acabou por se tornar a oração mais rezada em todo o mundo. É a oração, precisamente, baseada naquilo que Isabel disse a Maria. Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos o Shalom, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Olha, eu fico-me por cá, fico-me apenas por isto, apenas, e este apenas entre aspas, há aqui de facto muita coisa para entender e para, falta-me agora o termo, para tornarem bocadinhos mais pequeninos para a gente poder comer, para a gente poder assimilar. Eu iria pedir ao Senhor, através de Nossa Senhora, a primeira mulher que comungou. Porque é a primeira mulher que traz Jesus no tabernáculo dela própria. Foi a primeira mulher a comungar. Trouxe o filho consigo. Vamos pedir-lhe que nos ajude a ter esta sensibilidade de nos pôr ao caminho, de sentir onde vamos e porque é que vamos, e o que levamos, e o que damos, e como ajudamos. Sentir que para isso é preciso desinstalar, sair da nossa casa, entre aspas, de nós próprios, muitas vezes, fazendo coisas que não habitualmente fazem parte do nosso agir, nem do nosso reagir. E que ela nos ajude, dizia eu, a saindo de nós próprios, pôr-nos ao caminho, ao encontro das Isabéis, do João Batista, de todos aqueles que precisam da nossa ajuda, para que assim e também possamos fazer festa com o aproximar desta arca da aliança, que é Jesus, e que vai nascer para nós e em nós, neste Natal e em todos os Natais, desde que nós o queiramos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que nos veio trazer a sua paz, e roguemos pela Igreja e pelos homens, dizendo com toda a confiança a cada invocação: vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Pelo Papa,
e pelos bispos do mundo inteiro, para que, meditando na atitude de Maria, como ela sirvam a Deus, nos que precisam, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos povos que há muito estão em guerra, para que as tréguas do Natal façam nascer as condições de uma paz justa, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos doentes, os pobres e os isolados, para que encontrem nesta festa de Natal quem reconheça a sua dignidade. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que se encontram longe dos seus lares e por todos os que trabalham no estrangeiro, para que voltem com saúde às suas casas, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelas famílias de cada um de nós e pelas mães que mais trabalham nestes dias, para que todos sirvam o Senhor com alegria, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, que viestes ao mundo para fazer a vontade do Pai, enchei-nos do vosso espírito de amor, para que, como Isabel e como a Virgem, vos sirvamos naqueles que mais precisam, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do nosso trabalho, tristezas, angústias, esperanças, saúde, doenças, por tudo aquilo que nos faz sentir menos bem ou mais nós próprios, e que hoje aqui vos apresentamos para vós e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Tendo recebido, aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e purificai-os com o mesmo Espírito que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com amor, João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento, a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e arcanjos e coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando numa só voz. Céu e a terra
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui reunida, de todos quantos se encontram também na nossa companhia, porque em comunhão conosco, através das tecnologias, tornai esta Igreja mais fiel, mais perfeita na caridade, que se põe mais ao caminho, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos aqueles que nos deixaram, uns há mais tempo, outros há menos, mas todos aqueles que ainda guardamos no nosso coração, acolhei-os a todos, admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós que está aqui e dai-nos a todos esta graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Arca da Nova Aliança, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, sobretudo aqueles que são lembrados nas paróquias que me estão confiadas: São José Operário no Casainho, Santo André em Oronho, São Pedro em Paradela, Santo António e Santo Adrião em Ós da Ribeira, Santa Luzia na Aldeia, Santo Caetano de Tiana em Almear, os protomártires franciscanos, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, São Miguel, nosso padroeiro, Santa Joana, padroeira da nossa diocese, para cantarmos com todos eles e com a Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, Senhora dos Milagres, Senhora das Dores, Senhora do Amparo, Senhora do Acolhimento, Senhora de Fátima, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E com confiança rezemos a oração que o Senhor, e certamente que a Senhora, rezou tantas vezes.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Corpo de Cristo. 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 Dizes tu
Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresce em nós o fervor para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentai-vos um bocadinho. Esta coisa de uma pessoa ter que ler com os óculos todos embaciados é uma chatice. Ora bem, queria de facto, antes dos avisos, já agora queria dar conta do feedback do Marcelo Tiago, que está em São Paulo e que nos acompanha nas nossas celebrações, em que ele diz na poesia: hoje fica fácil a rima, neste dia que o Natal já alardeia, pois Maria visitou a sua prima, que, como vós, morava numa bela aldeia. Em tempo de tanto medo, lembremos o gesto de Maria, que desde muito cedo fez da sua vida Eucaristia. Como é bom visitar alguém, já vivi convosco esta experiência, o amor vai sempre além e na memória fica a vivência. Maria ajudou Isabel com carinho, pois agiu com o seu coração. Ofertai no cestinho e ajudai o Padre na sua missão. É o que ele diz, o Marcelo. Que diz depois também mais outra coisa. Fico emocionado de ver coisas tão bonitas, ou tão bonitinhas, como ele aqui escreve, numa linguagem típica de brasileiro. Viram um menininho que estava na fila da comunhão com a mãe. Por acaso até deve ter sido o neto. É a avó. Pois, eu sei que não parece, mas é a avó. E também queria comungar. Não queria nada, pois não, eu estava até... Mas pronto, estou aqui a dizer aquilo que ele escreveu. Porque de facto há alguns que ficam assim mesmo assim a olhar na expectativa e tal, mas ele estava bem educadinho e sabia. E então diz ele, estava na fila da comunhão com a mãe, que por acaso até é a avó, e também queria comungar, mas ainda não é tempo dele. Mas o importante é que fez o caminho até Jesus. Pronto. E do Cosmo, que também é um outro senhor que trabalha no Tribunal Eclesiástico de São Paulo, penso que é de São Paulo, e que diz assim: a mãe recebeu Jesus na Eucaristia e o menino recebeu o carinho do Padre Júlio. Quer dizer, e volta a insistir com a mãe, não é? Você daqui fica toda, já valeu a pena vir à missa, já viu? Muito atento aos detalhes da acolhida, pronto. Mas comento tão lindo, diz a nossa amiga Gracinda. E a Diolinda, que está na Alemanha, obrigado pela linda Eucaristia, feliz domingo para todos das terras germânicas. Ora bem, isto quanto assim às informações foi só a parte final dos comentários, que entretanto depois ficam lá para quem os quiser ir consultar. Dizer que relativamente a estes dias agora, começo por dizer que amanhã, segunda-feira, eu sei que é em cima da hora, mas de facto era importante que nós nos encontrássemos. Estou a falar concretamente dos elementos da Comissão Fabriqueira, para de facto falarmos em alguns assuntos. Portanto, isto na segunda-feira às 21 horas, caso seja possível. 21 horas de segunda-feira. Nesse dia também tenho uma reunião às 18h30 com uma mãe e um pai que têm 3 filhos para batizar e que vão batizar, mas isto é na paróquia de Espinhel, mas que vem cá também à reunião. E depois na terça tenho a Eucaristia em Oronho, que é o 7º dia de um senhor que faleceu lá há poucos dias, o Marcílio, em Oronha.
Depois, na quarta, temos aqui a Eucaristia na nossa igreja, aqui em Travassou, às 19h30. Depois, na quinta, eu tive já aqui um espaço de confissões, para aqueles que eventualmente queiram aproveitarem. Eu irei, na quinta-feira, fazer uma celebração penitencial às 19 horas em Espinhel, na igreja de Espinhel. Para aqueles que queiram ficar mais aconchegados, e acho que este termo é um termo feliz, até em termos de consciência e por aí fora, não é a mesma coisa do que a confissão, mas atendendo a estas coisas, fica assim a proposta. Vou fazer esta celebração lá, na Igreja de Matriz de Espinhel, na quinta-feira, às 19 horas, para quem quiser. Depois, na sexta-feira, é uma sexta-feira especial, como sabem, que é a noite de Consoada. Depois, no dia 25, que é dia de Natal, apesar de ser ao sábado, é domingo, é um domingo reforçado, porque é o dia de Natal, e, portanto, isto significa que vamos ter as Eucaristias como habitualmente, ou seja, missa de Natal em Espinhel às 9, missa de Natal em Ois da Ribeira às 10h15 e missa de Natal aqui para nós às 11h30. Isto neste fim de semana. Depois, no próximo fim de semana, só para dizer isto, no próximo fim de semana, que é também o dia 1 de janeiro, que é sábado, mas é um dia santo, é como se fosse domingo, e, portanto, nesse dia é que vou fazer uma alteração, porque sempre é um dia em que alguns deitam-se mais tarde, e por isso podem querer levantar-se e é mais difícil. E então, no dia 1, sábado, a missa em Espinhel será às 10, às 11h30 em Ois da Ribeira, e para nós, se não houver inconveniente, será às 5. No dia 1 de janeiro, sábado, que é dia de Ano Novo. No dia 2, que é domingo, é domingo. E porque é domingo, são os horários do domingo nas 3 paróquias, em que voltamos às 11h30, 10h15 em Ois, 9 horas em Espinhel. Quero dizer-vos que as coisas não estão fáceis em termos de catequese, não estão fáceis, sobretudo, em termos de pandemia. Só para terem uma ideia, para aqueles que conhecem bem a igreja de Espinhel, geralmente a nave central fica toda preenchida com crianças da catequese, e agora estavam lá uns 5 ou 6 ou 7 bancos, agora vezes não sei o quê, isto por causa como é que se diz, da quarentena, e por causa de... Isto não é só lá. E por isso é que agora ficou suprimida a missa ao sábado lá em Espinhel. Aqui também já tinha ficado. Em Ois não fica porque é só ao domingo, e portanto é só para verdes que as coisas realmente temos que, como dizia o Presidente da República, temos todos que apanhar juízo, porque de facto isto não acontece só aos outros. Sabeis também que o panorama aqui na nossa paróquia também não é famoso. Oremos. Afinal, parece que já disse esta oração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Olhem, ó pessoal, mais do que muitas coisas e muitas florestrias, um bom Natal cheio de saúde, ou com saúde possível. Ide em paz. Bom Natal, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Já agora lembrar, a maior parte já foi embora, mas só para dizer, antes que eu me esqueça, embora acho que já todos já sabem que a festa dos Santos Mártires, numa decisão corajosa e importante da Mesa da Irmandade, que depois de se procurar informar e de até procurar esclarecimento junto do delegado de saúde e por aí fora, achou por bem, e eu acho que também eles têm razão, que é preferível de facto não fazer a festa em janeiro de 2022 e para que todos a possamos fazer da melhor maneira em 2023, não é isso? E portanto aqui fica também a informação para todos os peregrinos e romeiros que habitualmente nos visitam nesta festa dos Santos Mártires. Em janeiro não há, por causa da pandemia, mas contamos convosco para o próximo ano. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe e um bom Natal.